É possível frear a evolução da minha artrose? Essa é uma pergunta que eu ouço direto aqui no meu consultório e também respondo muitas vezes no Instagram. E nesse vídeo eu vou te explicar se existe ou não a possibilidade de frear a velocidade da artrose. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vou ajudar a acabar com a sua dor no quadril. A gente precisa começar explicando o que é a artrose de quadril. Toda articulação que nós temos no corpo, e no quadril isso não é diferente, nós temos um osso conectado com outro. E para que esses ossos possam se movimentar de uma maneira fluida e sem dor, existe uma cartilagem que reveste esses ossos. E em algumas pessoas, seja por algum tipo de desgaste natural ou por algum tipo de problema associado a alguma doença específica, você tem a degeneração, o desgaste dessa cartilagem. E com isso você começa a ter o contato entre os dois ossos. Isso é o que a gente chama de artrose de quadril, quando você tem o desgaste da cartilagem que está na ponta da articulação. E esse desgaste, ele é responsável por uma restrição muito grande de movimento e também por muita dor. A maioria dos pacientes que me procura no consultório me procura porque tem uma dor importante que limita as atividades e que impede de realizar atividades do dia a dia, inclusive diminuindo muito a qualidade de vida desses pacientes. Grande parte deles tem uma artrose inicial, uma artrose que está no comecinho. Porém, os que têm uma artrose grave, já com uma limitação muito grande de mobilidade e bastante dor, precisam de uma cirurgia para tratar esse problema. E essa cirurgia muitas vezes não pode ser realizada naquele momento. Então esse é o paciente que me pergunta: tem como frear a velocidade da artrose? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a artrose é uma doença degenerativa. Ou seja, ela é um desgaste e esse desgaste não tem como voltar atrás. Então não temos como melhorar uma artrose, não existe um medicamento, não existe uma terapia, não existe nenhum tipo de procedimento que eu faça que eu vou conseguir regenerar a sua cartilagem. A sua cartilagem, uma vez desgastada, ela deve manter-se desgastada. E, eventualmente, nós vamos chegar num ponto em que esse desgaste vai ser muito intenso. Por isso, é importante diagnosticar o mais cedo possível se você tem ou não algum desgaste na articulação. E a principal maneira de diagnosticar isso é através de exames de imagem, tanto a radiografia quanto a ressonância magnética. Mas, nessa hora você vai me perguntar: como que eu vou fazer esse exame de imagem então se eu não tenho nenhum sintoma? Bom, e é aí que a gente começa a nossa jornada. O sintoma, a dor na região da virilha, indo para a parte lateral do quadril, que restringe a mobilidade, que piora quando você faz atividades, esse é o primeiro sinal que vai dizer para a gente que tem um problema no seu quadril. E depois disso, através de uma consulta com um médico ortopedista, ele vai avaliar o seu quadril e se tiver a suspeita de alguma degeneração, algum desgaste, ele vai passar esses exames para você fazer. Então, nesse momento, a gente vai ter o seu diagnóstico correto. Então, se você não tem dor, não tem nenhum tipo de limitação na articulação do quadril, não precisa ficar preocupado, que provavelmente você não tem nenhum tipo de degeneração. Agora, vamos partir do pressuposto que você tem dor, já foi no médico, o médico fez um exame e descobriu que você tem um desgaste. Como fazer para frear esse desgaste? Existem vários estudos que mostram que medicamentos podem diminuir a velocidade do desgaste, terapias como fisioterapia, exercícios físicos, fortalecimento, tudo isso pode ajudar. Mas o que realmente é efetivo? Nós vamos começar primeiro com hábitos de vida. De acordo com o último consenso da Sociedade Europeia de Reumatologia, que é quem tem o maior estudo sobre artrose no mundo, a artrose de quadril, ela tem somente duas atividades que a gente tem certeza que vai melhorar o seu sintoma de dor. A primeira delas é perda de peso. Se você tem um peso acima daquilo esperado para o seu tamanho e da sua idade, você vai ter uma sobrecarga na articulação do quadril. E tendo uma sobrecarga na articulação do quadril, com certeza você vai ter mais dor e uma degeneração mais rápida. Então, a manutenção do peso, a perda de peso, vai ajudar na diminuição da sua dor da artrose e também na evolução da sua doença. Uma segunda mudança nos hábitos de vida seria o fortalecimento articular. Está comprovado que o fortalecimento, principalmente através de musculação e pilates, são benéficos para a articulação. Em alguns casos, conseguem frear 100% da evolução da artrose,
principalmente em casos mais iniciais. Então, você fazendo um tipo de fortalecimento específico que pode ser indicado pelo médico e executado através de um fisioterapeuta ou um profissional de educação física, vai fazer com que você diminua muito os sintomas de dor e diminua muito a velocidade da evolução da sua artrose. Terceiro tópico, o uso de medicamentos fitoterápicos. O uso de cúrcuma, o uso de boswellia, o uso de colágeno do tipo 2 e principalmente o ácido hialurônico podem agir na sua cartilagem, diminuindo a velocidade do desgaste. Cada uma dessas medicações tem uma função diferente. Por exemplo, a cúrcuma e a boswellia trabalham muito como anti-inflamatório natural. Então, a partir do momento que você toma, você diminui a inflamação articular, diminuindo a inflamação articular, você diminui dor e também a degeneração. Afinal, a inflamação ela também danifica a sua cartilagem, destruindo células da sua articulação. O ácido hialurônico, juntamente com o colágeno do tipo 2, vão fazer com que as células que produzem cartilagem tenham uma melhor função e você tenha uma melhor lubrificação articular. E com isso você ganha mobilidade e diminui o desgaste. Afinal, uma articulação bem lubrificada é uma articulação que tem pouco atrito. E diminuindo o atrito, você diminui o desgaste. Bom, falei para vocês como a gente deve fazer para poder frear a velocidade da artrose. Mas o que a gente não pode fazer para acelerar? Isso são coisas diferentes. Por exemplo, você sabia que uma alimentação rica em gorduras, rica em bastante caloria e principalmente açúcares, pode aumentar a inflamação corporal? E com isso você pode aumentar a degeneração articular? Seja pelo fato da ação direta desses alimentos na articulação, ou seja pelo fato também de você ganhar peso quando se come de maneira muito alterada. E ganhando peso, você vai aumentar a incidência de carga na sua articulação, aumentando a degeneração. Então, o uso de alimentos muito fora do padrão, alimentação muito irregular, pode fazer com que você acelere o processo de degeneração da sua articulação. Uma outra atitude que, se você tomar, você vai acelerar o processo de degeneração da sua articulação, seria exercícios com muita carga e muito impacto. Se você já tem costume de fazer uma atividade física com muita intensidade, você deverá manter essa atividade, porém, o ideal é que você tenha uma orientação, seja de um profissional de educação física ou de um fisioterapeuta. Porque grande parte das vezes a artrose acontece por conta de um impacto anormal entre a cabeça do fêmur e a bacia. E se você coloca uma carga muito intensa em cima do exercício que você está fazendo, você pode acelerar esse processo. Então, uma atividade física com muita carga, sendo que você tem uma predisposição à artrose, pode acelerar o seu processo de artrose. Então, como no começo do vídeo a gente está procurando uma maneira de frear ou às vezes até de resolver a sua artrose, dessa maneira a gente está piorando o seu quadro clínico. Mas se você tem uma artrose no quadril e já decidiu que você não quer operar, existe uma maneira de conviver com essa dor, com essa artrose? E essa resposta é sim. A artrose de quadril é uma doença que não vai evoluir para algum problema mais grave ou algum problema que vai colocar a sua vida em risco. Porém, a sua qualidade de vida vai diminuindo cada dia que passa. Você vai diminuindo a mobilidade do quadril, vai aumentando a dor e com isso você vai deixando de fazer as coisas que você gosta de fazer durante o dia. Você vai deixar de aproveitar uma festa, você vai deixar de fazer uma viagem, você vai deixar de praticar um esporte. E isso vai aumentar a chance de você desenvolver doenças principalmente psicológicas, depressão, ansiedade, e com isso sua qualidade de vida vai lá para baixo. Então a minha sugestão é que, se você tem um desgaste, uma alteração, já fez todos os processos que eu disse nesse vídeo para que você comece a frear a evolução da sua artrose, e mesmo assim a sua artrose ainda te incomoda muito, te gera muita dor, eu sugiro que você procure um médico, um ortopedista especialista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril, e converse com ele. Hoje em dia temos vários tratamentos, principalmente tratamentos à base de infiltrações ou, em alguns casos, até a prótese de quadril, que pode resolver o seu problema e te devolver 100% da sua qualidade de vida.
Se você tem artrose de quadril, quer resolver o seu problema, ou se você só tem curiosidade de saber como é feita uma cirurgia de prótese de quadril ou como o tratamento da artrose é feito, me segue também no Instagram, lá eu posto diariamente sobre a minha rotina, sobre as cirurgias, você vai ter muita informação. Também me segue aqui no meu canal, clique para poder ativar a notificação, porque toda semana tem vídeo novo e você vai poder se informar e vai poder tratar seu quadril e ter uma qualidade de vida melhor.